Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 30. Vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando Nossas desculpas e ideias falsas. Então, a lição pede para a gente ler aqui Jonas 1, capítulo 1, do verso 1 ao 12. Nós vemos aqui que Deus fez um chamado, né, a Jonas para que ele pudesse pregar aquele povo de Nínive. E nós vemos aqui nesse capítulo que Jonas ele resolve fugir, né, em sentido contrário à missão que Deus tinha dado para ele, né, que era pregar para aquele povo de Nínive. E no decorrer dessa história, ele acaba entrando numa embarcação que estava indo para Tarsis. E quando ele estava nessa embarcação, ele foi aconteceu de uma tempestade terrível, né? Aqueles marinheiros que estavam ali, né, ficaram apavorados, começaram aterrorizados, né, pela tempestade que estava vindo. O barco estava para tombar, né? Eles ali desesperados, colocando ali as cargas para fora do barco, para diminuir o peso do barco. E cada um deles estavam orando ali pelos deuses, né, que eles acreditavam, né? E o mestre lá, o que comandava lá o navio, ele foi até acho que o sótão, né, onde os tripulantes ficavam, e encontrou Jonas dormindo ali profundamente. E ali ele chama Jonas e pede para que ele orasse para o seu Deus também, entendeu? Para que aquela tempestade fosse acalmada. E ele fala que lá no capítulo, no verso 12, ele fala para que eles lançassem ele no mar, porque ele fala que eu sei que é por minha causa pois sobreveio essa grande tempestade. Então ele coloca a culpa nele mesmo. Então ele sabia que o Deus, né, que ele segue, ele havia não se comprometido com ele, né? Deus havia chamado para ele fazer a pregação lá em Nínive, ele tinha fugido, né? E ele colocou a culpa nele, que ele sabia que era por causa dele que aquilo tudo estava acontecendo. Então ele pediu para que os marinheiros colocassem ele para fora do mar, né? Jogassem ele para fora, né? Os marinheiros ficaram muito aterrorizados porque Jonas contou exatamente isso que tinha acontecido. E eles mesmos, né, rogaram, oraram, clamaram ao Deus de Jonas. Lembrando que ali, a atitude geralmente dessas pessoas ali, cada um tinha uma compreensão de Deus, né, ou deuses, que muitos tinham naquela época, visto que acreditavam que diferentes deuses, né, governavam aí em suas respectivas regiões. O mar para eles era considerado um reino caótico dos demônios, e na cosmovisão aí dos marinheiros era necessário um sacrifício para apaziguar aí a ira deles, né? Embora Jonas fosse hebreu, era provável que sua visão do mundo fosse influenciada, né, pelas crenças tradicionais desse tempo. Então os marinheiros, escutando o relato aí de Jonas, eles rogaram ao Senhor para que, lá no verso 14, né, exclamaram ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, rogo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, contra nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E lançaram Jonas no mar. E aí a gente sabe que
Jonas ele foi engolido por um grande peixe, né? E ali dentro daquele grande peixe, Jonas, ele começa a orar ao Deus, não é isso? E ali ele entende que não tinha como se esconder, né, de Deus. Você já recebeu algum chamado e, assim como Jonas, seguiu em sentido contrário ao que o Deus havia te pedido? Se isso não aconteceu contigo, então tome cuidado. Quando Deus te chamar, né, atenda ao seu chamado e vá, porque é um chamado de Deus e ele tem que ser cumprido, não é isso? E aí, a gente sabe da história, embora aí Jonas fugisse aí do território em que o povo tinha Jeová como Deus, ele aprendeu da maneira mais difícil que mesmo quando viajava para além de sua região, para culturas diferentes, Jeová ainda era o soberano. O vento e as ondas pertenciam a Deus, os peixes também, como é relatado no Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Jonas voltou-se para o soberano da terra e do mar e confessou e foi salvo. Nós também podemos ter mal entendimentos sobre Deus e o que Ele espera de cada um de nós. O mal entendido comum é que o desejo de Deus para nós é que nos concentremos em nossa própria salvação e nos retiremos da maldade do mundo ao nosso redor, embora sejamos instruídos a nos manter incontaminados do mundo. Nosso foco deve estar como levar a esperança e as bênçãos divinas aos necessitados. Ou seja, aquelas pessoas que a gente às vezes entende que são muito mais, né? Assim como aquele povo de Nínive, que Deus pediu para que Jonas pregasse, entendeu que aquelas pessoas não mereciam receber a graça de Deus, né? E não, eles precisam da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus, né? Mas quem vai convencer eles dessa graça não é o pregador, não é Jonas, nem a mim, nem a você, mas é o próprio Deus que vai convencer eles, né, através do Espírito Santo de Deus. A obra é de Deus, não é nossa. Nós só somos comissionados aí aonde Deus mandar, e a obra quem vai fazer é Ele. Nós só somos um instrumento na mão dele. Outro mal entendido que nos impede de aceitar o chamado é acreditar que o sucesso depende de nós. E o sucesso não depende de nós, depende de Deus. Somos tão incapazes de salvar pessoas quanto Jonas foi incapaz de salvar Nínive. Podemos ter uma mentalidade de salvador, porém nosso chamado não é para salvar, mas para cooperar com Deus na sua obra de salvar. Louvamos a Deus porque Ele nos transforma, mas só Ele atrai as pessoas para si mesmo. Plantamos semente de verdade, mas só Deus converte o coração. Essa é a obra de Deus. Às vezes confundimos nosso papel com o de Deus e que nos leva a encontrar desculpas para não testemunhar. Deus usou Jonas, mas somente ele, não Jonas, pode transformar o pessoal e aquele povo de Nínive. Então Deus pode chamar, pode me chamar, pode chamar cada um de nós para uma grande missão, mas só Ele pode transformar aquelas pessoas para quem você vai pregar a palavra de Deus, não é isso? Ganhar almas é muito difícil para que o ser humano faça isso por conta própria. Como aprender a deixar Deus converter pessoas por intermédio de nós e de nosso testemunho? É seguirmos a vontade de Deus e irmos aonde Deus nos enviar, para que através do nosso testemunho e através da pregação do Evangelho, Deus possa converter aquelas pessoas, né, e aquelas pessoas aceitar a graça de Cristo. Que Deus te abençoe, te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.